Olá, graça e paz. Você está no primeiro regimento de capelania Brasileira Escola. Nós hoje vamos estar estudando a capelania sistemática, tá bom? E eu gostaria desde já de deixar para você uma parabenização, porque você tem assistido nossos vídeos e propôs no coração a fazer o curso de capelania. Eu sou o coronel comandante do primeiro regimento de capelania Brasileira Escola. Somos capelães civis e temos hierarquia e disciplina para o bom andamento da obra. E nós vamos estudar hoje a sistemática divina, tá bom? Então nós vamos entrar na matéria que diz acerca da questão de como é feita a capelania sistemática. Essa capelania sistemática, ela vem de sistema, modo de agir, modo operante. Então, você vai aprender o que é capelania sistemática dentro da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, o que é capelania evangélica? Em que se difere das demais? Então, quando se fala de capelania evangélica, existe um sistema, existe uma sistemática, existe uma forma de você agir. Nós estamos vivendo num sistema solar, e no sistema solar que nós vivemos, tem vários outros sistemas. O sistema familiar, o sistema agropecuário, o sistema de todas as coisas que você pode ter diante de ti. Por exemplo, nós vamos falar sobre a sistemática, tá bom? O sistema do casamento, o sistema de trabalhar com uma pessoa. Então, tudo é acompanhado de um sistema. Se você burlar um desses sistemas, você fica, às vezes, em maus lençóis. Eu vou explicar melhor. Exemplo, você está numa sistemática profissional. Lá o patrão explicou como é que você deve agir e fazer, como é que você deve trabalhar. Essa é a grande questão. Se você olhar bem, prestar bem atenção, o patrão ele vai dizer para você como ele quer que seja feito. Então, esse é o sistema da sua profissão, da empresa onde você trabalha. O sistema conjugal. Você não pode trair, nem tratar mal e nem deixar sofrer os cônjuges entre si. Você não pode deixar o outro sofrer. Então, a questão da sistemática conjugal é que um tem que ser pelo outro e um tem que ajudar o outro. Então, até aqui, eu expliquei a questão da sistemática. O que é um sistema? Se você não está ligado ao sistema, você está sem comunicação. Tá certo? Então, a capelania evangélica, ela é fundamentada na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então você vai perceber que no período da caminhada da nossa questão da sistema, você vai perceber o que quer dizer e o que é essa capelania sistemática. Porque embaixo está escrito capelania evangélica, em que ela difere das demais. Então essa é a questão. Tá? Então, a capelania evangélica ela é fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia. Ou seja, na aula passada, na questão de lei federal, nós estudamos que é psicobíblica. Agora nós falamos lá na aula passada sobre o profissional capelão, dado pela Constituição Federal. E agora nós vamos falar da capelania evangélica. A capelania é um projeto. A capelania evangélica é um projeto. É também um departamento social religioso prestado agora
por um ministro religioso, o capelão. Então, o capelão agora precisa ser um ministro religioso. Lá, ele era apenas um profissional que deveria e deve seguir as orientações da Constituição Federal. Agora aqui, você vê ele como ministro religioso, o capelão. Capelania, ela é levar fé, esperança e amor, tá certo? É aperfeiçoar sua fé com as obras, é ser ovelha de Jesus, enfim, é uma prática bíblica. Se você prestar atenção aqui nos textos de 1 Coríntios 13, você vai ver o que ela fala com relação. Em Tiago 2:22, o Senhor ali ele mostra realmente que a fé sem obra ela é morta. Em Mateus 25, do 33 ao 36, ele mostra como é o sistema que o capelão deve trabalhar. O capelão é ministro religioso. Então, ele precisa trabalhar de acordo com as escrituras sagradas, de forma psicobíblica. E ele não pode burlar as ordens, as leis e as ordenanças dadas pelo próprio Jesus Cristo a respeito de como deveríamos fazer. Então, ele deixou bem claro como seria e que seria, de que maneira seria. Então ele deixou bem claro com relação a isso, tá bom? Então agora, exercer capelania é ter a convicção de que fomos chamados para esta maravilhosa obra. No meu entendimento, eu diria que fomos privilegiados por Deus, sendo escolhido para exercer tal honroso ministério. Então, é um ministério honroso exercer capelania, podendo levar ao nosso próximo um pouco mais de apoio, carinho, assistência social, assistência espiritual, intercessões nas orações e a ministração da poderosa palavra de Deus, entrando novamente a parte psicobíblica, levando libertação e cura aos enfermos de acordo com o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, quando Jesus ele chamou os 12, que nós vamos ver, que também refere-se aqui no versículo 25 de Mateus, do 33 ao 36, o Senhor Jesus ele deu ordens, deu poder, disse que estaria junto e disse como deveríamos fazer a obra. Eu gostaria que você depois examinasse a Escritura dentro desse texto, como eu estou te falando, tá bom? Então, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, o capelão precisa conhecer e viver e aplicar na sua vida a palavra de Deus, porque a experiência dele será a atuação dele na obra. Agora, se ele não tem vida no altar, se ele não está ligado com Cristo Jesus, vai ficar difícil dele entender a sistemática de Deus, porque tem que ser feito exatamente como ele quer, mandou e disse que seria assim, tá bom? Então, ide por todo mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios e fazei discípulo. É uma ordem direta. Ele chamou a igreja e deu poder e autoridade, mandou que os discípulos viessem até nos dias de hoje. A palavra vem trazendo para nós tudo, ainda confirmando realmente que quem é igreja atua como diz a Escritura Sagrada, porque a palavra ela é Cristo, e se Cristo vive em nós, nós realizaremos a obra, como ele disse, maiores do que a que ele realizou. Afinal, ainda naquele texto passado que nós lemos, ele foi assunto ao céu. Ele disse, farão as obras que eu faço, e ainda fará maiores, porque eu vou para meu Pai. Então, a capelania evangélica, ela é essa convicção de ensinar nesse honroso ministério de capelania
a palavra que liberta. É começar no interior do homem, tá bom? E aqui foi o apóstolo Paulo, um observador, e procurou cumprir também esta abençoada tarefa no seu ministério. Então, se você prestar bem atenção, Paulo foi o homem que se destacou em matéria de aprendizado, em matéria de divulgar, ao ponto que ele tornou-se o mais responsável entre os irmãos em Cristo em questão da levada, da integração do Evangelho a todos os povos. Tá bom? Então você percebe bem, todos tiveram uma grande participação, mas Paulo se destacou um pouco mais sobre tudo. Ele levava a sério também, muito mais a sério do que nós podemos imaginar, ao ponto de dar a própria vida, tá certo? Então vale a pena observar que Jesus Cristo delegou esta e até mesmo muitas outras obras, ainda maiores, à sua igreja, ou seja, ao verdadeiro cristão. Então, quando nós temos uma vida no altar, quando nós temos uma vida de parâmetros bíblicos, quando a mente de Deus está em mim, que é a Bíblia Sagrada, nós temos a mesma mente de Cristo Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo disse claramente, afirmando que nós deveríamos ter em nós a mesma mente que há em Cristo Jesus. Uma mente que realmente vê aquilo que é e fala exatamente aquilo que realmente é. Então a palavra, ela é poderosa, ela transforma e ela fará tudo quanto ela disse que faria, porque a palavra, ela está viva entre nós, que é o próprio Jesus Cristo, conforme ele mesmo disse em João 14:12. Então você confere lá direitinho nas escrituras a nossa instrução. Enfim, é ter certeza de que a capelania é levar ao mundo o tão grande amor de Deus. Então, esse você sabe de cor salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Então, a palavra diz que ele deu o seu Filho único, não para toda a humanidade, mas para todos aqueles que crê nele, teria vida eterna e não pereceria. Então você observa na palavra que ela é bem clara. Ele amou o mundo, não fez acepção, mas a realidade é que precisa crer para receber a parte que Deus assim prometeu. Essa é a sistemática. Por isso é que o capelão, quando ele ensina a palavra de Deus, ele precisa ser exato e levar uma exatidão ao seu ouvinte, àquele o seu assistido. Então ele precisa fazer com que o seu assistido venha forjar o seu caráter cristão por aquilo que ele ouve, porque a palavra, ela é viva e eficaz. Então nós temos que levar esse tão grande amor de Deus, que é a palavra, que é Cristo Jesus, que morreu na cruz. Tá bom? Vamos passar agora, como igreja do Senhor Jesus, somos os seus legítimos representantes. Você pode observar que, na verdade, ser um representante é levar poder e autoridade e obediência e submissão, acima de tudo, àquilo que nós confessamos e cremos. Então, na verdade, Jesus, ele disse como deveríamos fazer e assim temos que fazer. Porque Jesus é o capelão dos capelães. Ele nos envia como igreja do Senhor. Temos poder dado por ele para fazer a sua obra. Você pode certificar-se disso. Mateus 10, de 1, 5 e 8. Então, lembre-se de que, apesar de tudo, o Senhor, ele fez como a Constituição Federal fez, como Jesus mandou, retificando.
Então a Constituição Federal ela fez exatamente o que Jesus mandou. A Constituição ela chama e envia, ela dá poder e autoridade ao cidadão capelão para agir. E ele diz como é que ele quer, que é usando a Bíblia, psicobíblico. A mesma coisa é Deus. Ele enviou os 12, deu poder e autoridade e disse como deveria ser feito. Nós temos o mesmo dever de agir da mesma maneira como da igreja primitiva. A igreja ela não modernizou, ela cresceu e estamos hoje nos nossos dias atuais, mas ela não modernizou. Ela continua sendo a igreja poderosa, a igreja chamada por Deus para anunciar o querer e a vontade, os planos e objetivos e o juízo de Deus, tá bom? O que era um capelão ou capelã, ou então capeloa, que é o nome masculino capelão, o feminino capelã, o mais um feminino é capeloa, certo? Então, o que é um capelão? Qual é o seu papel na sociedade? Essas coisas é que nós vamos ver hoje. Mas entenda que tudo isso que nós estamos estudando é dentro da sistemática de Deus. Se não for dentro do querer, da vontade de Deus e como deve ser feito, será em vão todo e qualquer trabalho feito pelo capelão. Porque primeiro ele precisa ver o resultado do seu trabalho, tá bom? Já o capelão, que possui habilidade em manifestar o Evangelho, que é Cristo, tem como função primordial completar o atendimento dispensado àquela pessoa. Então, você precisa dar assistência religiosa a ele e dentro da questão da Constituição Federal e dentro da sistemática divina, que é usando a Bíblia Sagrada. Deus, ele deixou ordem para que fôssemos o quê? Examinadores das Escrituras Sagradas. Pelo Filho ele falou e habitou entre nós. Então, assim, ele disse, examinai as Escrituras, porque ela está falando sobre mim e nela tem a salvação e a vida eterna. Então, quando nós sabemos disso, nós temos que anunciar com exatidão, tá? O capelão pode suscitar sentimentos de tranquilidade e confiança nos familiares, preparando-os psicologicamente para as diversidades. Esses familiares necessitam de amizade, compreensão e amor. Eles esperam encontrar tudo isso no capelão, que é um ministro religioso. Tá? A Constituição te chama de profissional e, ao mesmo tempo, de ministro religioso. Tá ok? Porque essa diferenciação foi porque existe a lei, agora a lei da Constituição Federal, que fez a capelania evangélica. A outra que nós estudamos é a capelania castrense, praticamente abordada. Essa é a capelania evangélica, que tem base e princípio na Bíblia Sagrada e é constitucional federal, tá bom? Então é assegurada legalmente a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, ou seja, nos locais onde você vai exercer a obra de capelania, como capelão, lembrando que dos pilares, lembrando de tudo aquilo que você precisa, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, reveja o vídeo anterior, que é a lei federal, e você vai lembrar de tudo que nós estamos aqui falando, tá bom? Com o objetivo de dar assistência religiosa, sendo tutelada na Constituição Federal em vigor. Tal direito se baseia no serviço de capelania,
que poderão exercer dentro do mesmo lugar. Quer dizer, nos lugares aonde ela determina que você vá, que é em todos os pontos da sociedade, tá bom? Essa lei, ela está aqui, ó, Lei 6.923, traço 7.210, traço 8.69 do artigo 5º do inciso 7º da Constituição Brasileira de 1988. Então, essa daí é a lei sobre a capelania evangélica, tá bom? Então, aqui diz mais. É ainda a lei 9.982, de 14 de julho de 2000, capelania evangélica é visão bíblica. Então, como se vê, o ministério da capelania é respaldado juridicamente e tutelado pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Por isso, é necessário que o visitador seja bem preparado para o exercício da visitação. É um ministério eclesiástico, mas o visitador precisa também de uma preparação através de cursos que oportunize a pessoa se aprimorar no conhecimento deste ministério da visitação, é lógico, né? Tornando assim uma bênção. Então, como eu estava dizendo, a capelania evangélica, ela veio para trazer uma diferença. Porque, veja bem, a capelania castrense, ela é usada no meio militar. O meio militar, na sociedade, nunca foi bem visto pelos malfeitores. E os malfeitores não têm placa de aviso, sou um malfeitor. Não, não existe. Então, para que um oficial saísse e fosse bater de porta em porta para fazer o trabalho de capelania, ele não pôde fazer isso e não teria como. E a Constituição examinou e viu que não era só dentro, isolado, que ficaria a capelania dentro das Forças Armadas e até mesmo das Forças Auxiliares. Então foi criada a capelania evangélica para que ela desse apoio e desse amparo do mesmo modo que a capelania também dá o amparo, ela também dá a sustentabilidade de seus assistidos. Então, como é que funciona? É necessário ser um ministro, sim, religioso. É necessário ser alguém preparado de forma espiritual também. Então, é um ministro eclesiástico, é um ministério também. Então, tudo o que você for fazer dentro da capelania evangélica, você precisa entender que as tuas atuações é levar o amor de Deus, é ensinar a palavra de Deus ao público. Então, o capelão civil, ele pode subir morro, descer morro, falar com pessoas de boa índole ou de má índole, ou seja, pessoas que estão perdidas, pessoas que são da sociedade, andam direito, andam correto, enfim, em toda a área da sociedade, até mesmo dentro da vida militar. Porque há também ali uma multidão de pessoas que carecem de ser assistidas e muitas vezes elas não têm oportunidade de se abrir, de falar, porque a sua profissão exige que ela tenha uma postura elevada. E muitas vezes, dentro de cada ser humano, existe uma coisa chamada fraqueza, problemas, decepções, aflições. Então, nós precisamos de tudo isso, tá bom? Então, que Deus abençoe você. Nós estaremos daqui a pouco colocando uma segunda fase da capelania, que nós vamos estar falando da página número 5 agora, do módulo
2, né, do segundo módulo, que é a sistemática divina, ok? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.